Após a triste marca de 500 dias de terror em Gaza, o povo de Israel amanheceu nesta quinta-feira com imagens dos caixões com os restos mortais da família Bibas e de um idoso, todos sequestrados pelos terroristas e mantidos em cativeiro desde 7 de outubro de 2023. Nós vamos conversar agora com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Major Rafael Rosenzal. Major Rafael, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Seu sobrenome é muito difícil, me perdoe. Bem-vindo ao Jornal da Oeste. Obrigado. Major, a imagem que a gente realmente, assim, que todos nós estamos chocados desde que iniciou aí esse processo, né, do Hamas enviar os corpos para para Israel, é justamente do bebê que foi ali sequestrado. A gente viu o vídeo, um vídeo completamente angustiante para qualquer pessoa, e a gente queria entender como que funciona esse processo, né, como que é essa chegada e como que funciona a identificação desses corpos. No caso do bebê, por exemplo, vocês têm uma dificuldade porque sequer os dentes eles tinham, ele era pequenininho ainda, então vocês ainda têm esses obstáculos para a identificação dos corpos, certo? Sim, Geise, os bebês da família Bibas viraram um símbolo nessa guerra. Quem não conhece aquelas crianças, aqueles bebês ruivos, com imagens deles brincando no kibbutz com seus pais, e foram retirados de suas camas no 7 de outubro, levados para a faixa de Gaza, junto com o pai e a mãe. O pai, Yarden Bibas, foi libertado há uma semana atrás, e infelizmente hoje nós recebemos 4 corpos. Um deles é do Oded Lifshitz, que o corpo já foi reconhecido, e ele foi assassinado por terroristas do Hamas há mais ou menos um ano atrás. Os 3 outros corpos estão sendo analisados para serem identificados pelo Instituto de Medicina Legal aqui em Israel. Realmente tem uma dificuldade muito grande para identificar, porque os corpos eles não são mantidos em situações, em circunstâncias adequadas, e infelizmente tem uma dificuldade muito grande, como você disse, um bebê de 9 meses não tem arcária dentária ainda para fazer essa identificação, então isso pode levar até 48 horas. Eu lembro a todos que estão nos assistindo que no 7 de outubro diversos corpos foram identificados somente semanas depois do massacre de 7 de outubro, porque o Hamas incendiou pessoas vivas, pessoas acorrentadas, o estado dos corpos das pessoas que foram assassinadas no 7 de outubro estava em uma situação muito cruel. A família Bibas passou a ser um símbolo nessa guerra, mas nós não podemos esquecer que as atrocidades do Hamas não foram cometidas somente com a família Bibas. Algumas famílias acabaram no 7 de outubro. A família Quds, por exemplo, de um dos kibbutz na fronteira com a faixa de Gaza, foi assassinado o pai, a mãe e os 3 filhos, de 12, 14 e 16 anos. Foram assassinados, foram todos encontrados em uma mesma cama, todos assassinados, abraçados, depois de terem sido assassinados por terroristas do Hamas. Família Shem Tov foi uma outra família que foi assassinado o pai, a mãe e os 3 filhos. 2 crianças gêmeas de 5 anos e uma criança de 2 anos foram todos assassinados. Então, as atrocidades cometidas por terroristas do Hamas são enormes. O Hamas é um grupo terrorista de um nível de crueldade que é do nível mais alto que nós podemos imaginar. Esse é o nosso inimigo, esse é contra a organização terrorista, contra ela nós estamos lutando essa guerra, é a organização terrorista que quer eliminar Israel do mapa. E sabe de uma coisa, Gisiane? Isso não me surpreendeu, porque o Hamas tem no seu lema assassinar israelenses, eliminar Israel do mapa. O que me surpreende mesmo é saber que tem brasileiros que apoiam o Hamas, brasileiros que colocam aquela camisa verde do Hamas, colocam aquela faixa verde do Hamas e saem em manifestações chamando o Hamas de resistência palestina. Desde quando resistência é quem estupra mulheres, sequestra crianças e idosos e assassina bebês?
Isso não é resistência. Isso é barbaridade, isso é crueldade, isso é assassino e temos que entender que nesse momento eles estão lutando contra o Estado de Israel, mas o interesse do Hamas é acabar com a civilização, com o mundo ocidental. Então todos que apoiam o Hamas têm que entender que eles estão apoiando um grupo terrorista, um grupo cruel, que não tem nenhum valor que nós damos no mundo ocidental. E ainda demonstra a diferença de tratamento, né? Os terroristas que Israel tinha ali presos devolveu para o Hamas ali, fez a troca pelos reféns, enquanto isso o Hamas, enfim, reverbera essa atrocidade e devolve os israelenses dessa forma. Jorge Serrão, nós estamos com o Major Rafael conversando conosco a respeito das atrocidades do Hamas. Sua pergunta. Major Rafael, exatamente isso que a Geise chamou a atenção, eu gostaria de perguntar. Como é que o povo de Israel vê essa desproporcionalidade entre a devolução de vários terroristas do Hamas para recuperar apenas alguns reféns de Israel? Como é que as pessoas enxergam isso? De maneira justa ou injusta? Como é que isso toca o povo de Israel? Olha, eu sou um militar, eu falo em nome do Exército de Israel, eu não falo em nome do governo de Israel, da sociedade israelense. O que eu posso dizer é que nós temos dois objetivos nessa guerra. O primeiro é desmantelar a capacidade militar terrorista do Hamas para que não volte a cometer o 7 de outubro. Porque o objetivo do Hamas não era o 7 de outubro, o objetivo do Hamas é acabar com o Estado de Israel, eliminar Israel do mapa. O 7 de outubro foi somente o primeiro passo, como diz o próprio porta-voz do Hamas. O objetivo era fazer o 8 de outubro, 9 de outubro, 10 de outubro, e nós não vamos deixar isso acontecer. Nosso segundo objetivo é trazer de volta todos os reféns que foram sequestrados para a faixa de Gaza. Foram 251 reféns sequestrados, inclusive idosos, crianças, mulheres. Ainda tem 69 reféns na faixa de Gaza. Nós sabemos que, infelizmente, dezenas foram assassinados pelo Hamas, parte deles foram assassinados em cativeiro, parte deles foram assassinados no 7 de outubro e os corpos foram levados para a faixa de Gaza, e nós vamos trazer todos de volta para suas casas, os que estão vivos para suas famílias e os que foram assassinados para serem enterrados com respeito aqui em Israel.